Saudações bicolores, para você fiel torcedor bicolor, bora pra cima. Hoje tem paixão, né? Seja bem-vindo aqui para mais um vídeo no canal MB Paixão, beleza? Pessoal, seguinte, Paysandu já em Curitiba, né? Para enfrentar o Atlético Paranaense, ex-clube do nosso xerifão, e nós estamos iniciando nesse momento aqui o nosso pré-jogo, né? A gente vai para cima em busca dessa vitória, né? E tem uma reportagem no GE dizendo que o Paysandu sofre um tabu aí contra o Atlético Paranaense, né? Mas se a gente for pensar, isso não é tão desanimador. Por quê, pessoal? Porque o Paysandu já vem quebrando tabus, né, nesse campeonato brasileiro, certo? E infelizmente ou felizmente, esse é mais um para ser quebrado, beleza? Tá? Eu sou o MB, seja bem-vindo para mais um vídeo aqui no canal MB Paixão. Bora pra cima e já vai deixando o teu like, já vai se inscrevendo no canal se você não for inscrito e ativa o sininho para as notificações. E não deixe de compartilhar com seus amigos, familiares, cachorro, papagaio e periquito, porque é pré-jogo, nós vamos rumo à vitória. Eu tô com essa camisa aqui nostálgica, que é pra gente poder se encaminhar aí rumo a uma boa vitória, porque nós temos muito o que comentar hoje sobre tabela, sobre tudo que aconteceu ontem pelo Campeonato Brasileiro, beleza? Ontem nós tivemos dois jogos, né? Tivemos dois jogos e assim, nesses dois jogos de ontem pela Série B, a tabela ficou da seguinte maneira, né? O Paysandu acabou caindo mais uma posição, certo? O Paysandu acabou caindo aí mais uma posição na tabela. Por quê, pessoal? Na verdade, o Paysandu, ele caiu, né? Caiu mais uma posição na tabela aí. O Paysandu iniciou a rodada de ontem, teve continuidade com mais duas partidas, né? Essa 20ª rodada, que é a primeira do retorno, o Paysandu já havia caído uma posição por conta da vitória da Ferroviária em cima da Cadela de Peruca, certo? Ontem, o Botafogo de Ribeirão Preto, que amargava, né, a lanterna, estava segurando a lanterna ali na Série B, venceu o seu jogo contra o América, né? Venceu o seu jogo contra o América por 2-1, certo? Esse jogo aí tava 1-0 pro Botafogo. O América foi lá e empatou a partida e depois o Botafogo, né, foi lá e fez o segundo gol. Um dos gols, se eu não me engano, foi até do Léo Gamalho, né? Que é um dos atacantes aí do Botafogo de Ribeirão Preto, certo? Pessoal, e a outra partida foi entre Amazonas e Goiás, tá? O Amazonas estava perdendo para o Goiás, mas aí, né, no decorrer da partida melhorou. O time do Amazonas vem também numa crescente. Esses times que estão lá atrás, eles vêm lutando muito, não vêm entregando barato as vitórias para os adversários, né? E eu espero que o Paysandu faça isso hoje também, tá? Goiás estava na frente, né? Porque o melhor resultado para o Paysandu era que o Amazonas não pontuasse, né? Porque o Amazonas ficando atrás do Paysandu já é uma garantia de que a gente não ia pelo menos pegar a lanterna, né? Só que aí o Amazonas empatou o jogo, o Amazonas tinha 19, empatou o jogo com o Goiás e foi a 20 pontos, mesmo número de pontos do Paysandu, só que o lanterna é o Amazonas, perfeito? O lanterna é o Amazonas, tá? Paysandu caiu de 18º para 19º, porque o Botafogo, com a sua vitória em cima do América, ultrapassou o Paysandu e chegou aos 21 pontos. Olha como está o campeonato. Eu vou te dar só os 5 últimos times da tabela do campeonato para você ver como tá. De trás para frente, ou seja, do lanterna para o primeiro fora da zona. Amazonas com 20 na lanterna, Paysandu com 20 em 19º, Botafogo de Ribeirão Preto com 21 em 18º, que era a posição que o Paysandu estava ontem, que iniciou os jogos ontem, né? E em 17º, Volta Redonda também com 21. Olha como essa vitória do Botafogo foi importante, né? Por quê? Porque o América se manteve com 21 pontos. Isso significa que se o Paysandu empatar o jogo, o Paysandu já vai ali para frente do Volta Redonda, né? O Paysandu vai no mínimo para frente do Volta Redonda. Vai brigar, né, ali com o América com o mesmo número de pontos. Então todo mundo, com exceção do Amazonas que está com 20, todos na zona do rebaixamento terão 21 pontos. Para te ver como ficou essa tabela aí.
Então pode ser que só o Amazonas com 20, o resto todos, do 19º ao 17º, todos com 21 pontos. Tá muito equilibrado, pessoal, tá muito equilibrado. Agora vamos relembrar, né, já falando desses placares de ontem, né, vamos relembrar os jogos de hoje, desse domingão, que ao mesmo tempo ali vão fazer, né, a continuidade da rodada junto com o jogo do Paysandu, né. Teremos Chapecoense na Arena Condá recebendo o CRB, tá? Esse jogo às 16 horas, perfeito? Nós teremos o Novo Horizontino recebendo o Avaí no Jorge Wilson. Também esse jogo não interessa muito pra gente no momento, né? Nós teremos lá na Liga Arena Atlético Paranaense e Paysandu, certo? Que é o último jogo, é o jogo que vai ocorrer no horário mais tarde, né? Da rodada dos jogos de hoje, da 20ª rodada, certo? Tudo bem? Cara, eu tô muito confiante. Eu tô muito confiante que o Paysandu vai arrancar uma vitória de lá. Nós vamos voltar de lá com os 3 pontos. E eu vou te dar uma estatística que pouca gente está prestando atenção. Nós temos 2 times paraenses nesse campeonato da Série B. E eu quero que tu pesquise aí. Eu vou te lançar um desafio. Em que rodada ou em quantas rodadas do Campeonato Brasileiro os 2 clubes paraenses perderam, né? Eu queria que você acompanhasse aí e visse em que rodada ou em quais rodadas os 2 times paraenses perderam. Por que eu estou te falando isso? Porque um clube paraense já jogou, que foi a Cadela de Peruca, perdeu em casa para a Ferroviária, né? E não é uma escrita, não está sendo, pelo menos nesse campeonato, os 2 times perderem na mesma rodada. Então, se a Cadela de Peruca já perdeu, as chances estão do nosso lado de manter essa escrita, de pelo menos um time se dar bem na rodada, né? A Cadela de Peruca já levou o farelo, falta nós jogarmos e eu tenho certeza que essa escrita vai nos favorecer hoje. Perfeito, galera? Agora, já que a gente já pincelou aqui o que vai acontecer na 20ª rodada, na continuidade da 20ª rodada, eu só vou complementar aqui falando dos 2 jogos que nós vamos ter, né? Dos 2 jogos que nós vamos ter amanhã, né? Amanhã teremos Atlético contra o Atlético Goianiense. É importante que o Atlético Goianiense não pontue, eu prefiro que o Atlético ganhe esse jogo, né? Já que o Atlético Goianiense vem numa decrescente no campeonato, né? Vem caindo pelas tabelas. E eu acho que lá contra o Vila Nova, vencendo o Vila Nova, a gente já possa até ultrapassar o Atlético Goianiense. Então eu prefiro que o Atlético não vença o jogo e o Atlético Goianiense não pontue. E o Cuiabá e Volta Redonda, esse jogo sim. Esse jogo, prestem atenção no que eu vou falar para vocês. A gente não pode nem sonhar, nem ter pesadelo com vitória do Volta Redonda. Quem tem que ganhar esse jogo aí é o Cuiabá, né? O Cuiabá tem que fazer valer o mando de campo, né? Vai jogar na Arena Pantanal, né? Tem que fazer valer o mando de campo e sapecar, né? Uma verdadeira vitória aí, um bom futebol contra o Volta Redonda e ganhar esse jogo para ajudar o Paysandu. Esse resultado sim, né? Porque eu contava com a vitória do Botafogo para segurar o América e eu também contava com ou o empate ou a derrota do Amazonas. Aí um empate veio, né? Então é isso. Até agora tá tudo no balde, como a gente diz, tá? Então, bora esperar o jogo do Paysandu agora. Eu tenho certeza que vamos vencer essa partida, né? A gente vai já falar desse jogo, já que a gente tá no pré-jogo aqui, né? Então, encerrando, então vai deixando o teu like. Não espera, não perde tempo. Deixa teu like, fortalece o nosso trabalho, tá? E assim, vamos lá. Paysandu, vamos escalar o Papão pra esse jogo? Vamos escalar o Papão pra esse jogo? Gabriel Mesquita na meta bicolor, tá? Vem fazendo partidaço, vem jogando bem. Não tem como a gente colocar outro goleiro no momento, apesar de eu ter uma segurança muito grande, né? Pelo menos pelo que o Matheus fez no ano passado. Nesse ano ele não vinha tão bem, não vinha tão seguro. Mas pelo menos pelo que ele fez ano passado, eu acho ele um bom goleiro, é um ativo do clube, né? Nosso. Então, tem totais condições de se recuperar. Mas hoje, não tem como a gente eleger outro goleiro, tá? Na lateral esquerda, perdão, na lateral direita, né? Eu gostaria de ver o Edilson. A gente precisa de contra-ataque. Eu gostaria de ver o Edilson
jogando hoje, né, no lugar do Brian. Mas se o Brian entrar também, tem feito boas partidas, não tem problema nenhum. Eu gostaria de ver o Edilson, tá? Não sei se ele já está completamente recuperado da lesão, mas eu gostaria de ver o Edilson jogando nessa partida aí contra o Atlético do Paraná. Deixa eu ajeitar essa iluminação agora. E aí o que acontece, pessoal? Nós teremos na zaga, né? Nós teremos na zaga Thalisson, incontestável, né? Jogando muito bem, só saiu naquele jogo que ele ficou suspenso, tá? Nós temos, aí sim eu queria uma modificação. Eu queria 3 zagueiros, já que a gente precisa jogar no contra-ataque, eu queria 3 zagueiros, já com o Edilson na direita, então eu viria, né? Com centralizado com o Novídio e na esquerda o Thiago Heleno, se ele tiver condições de jogo. Se ele não tiver condições de jogo, eu poderia até arriscar colocar o Maurício, manter o Maurício, né? E mudar o esquema do 4-4-2 para o 3-5-2, né? Tá? Por quê? Porque a gente precisa pegar essa bola e sair no contra-ataque. Então a gente deixando nossos laterais, ou então os pontas, pouco, vamos dizer assim, pouco responsáveis pela marcação, né, com aquele intuito de pegar a bola, fazer a ligação com o ataque e o Paysandu ter ali um contra-ataque rápido, eu faria isso, né? Então, na minha visão, eu montaria o Paysandu no 3-5-2, né? Com Thalisson, Thiago Heleno ou Maurício e o Joaquim Novídio, que está voltando de suspensão também. Na lateral esquerda, Heverson, não tem como ser outro, né? No meio campo, eu iria com Ronaldo Henrique, tá? Eu iria com Leandro Vilela, que está retornando também, né? Eu sacaria o Anderson Leite, né? E manteria o Denner como substituto do nosso craque Rossi, né? Na ponta direita, eu colocaria Vini Faria, né, pra gente explorar a velocidade e o bom passe. Na ponta esquerda, eu colocaria o Garcês, né? E na frente, eu colocaria, sem dúvida nenhuma, o Diogo Oliveira, né? Ele pode entrar com o Marcelinho, que durante a semana eu até defendi a entrada do Marcelinho. Porém, o Marcelinho, ele peca um pouco na tomada de decisão, né? A crítica em cima dele, ele não é titular hoje no Paysandu, vou falar logo assim, porque na tomada de decisão ele peca um pouco. Então, o que acontece? Corre o risco da gente pegar um contra-ataque e ele desperdiçar por tomada de decisão incorreta, certo? Eu creio que se ele jogar isso não vai acontecer. Hoje tudo vai conspirar para nossa vitória, é o que eu creio, tá? Então assim, mas eu acho que o Vini Faria ele larga um pouco na frente, né? E ele tá sedento, por quê? Porque ele ainda não tem gol e também não tem assistência, né? Ele também não tem assistência. Então ele tá correndo atrás de números, né? Ele precisa, todo jogador hoje precisa de números, ainda mais um atacante. Então eu apostaria nele, eu apostaria no Vini Faria, né? E eu creio que, como eu falei, a escrita nesse campeonato está sendo: os paraenses não têm perdido na mesma rodada, né? Dificilmente nesse campeonato a gente está perdendo junto, né? Como diz outro, morrendo abraçado na cadeira de peruca o Paysandu, né? Então, como o Remo já perdeu, pode ser que a gente mantenha essa escrita, né? Essa escrita tá do nosso lado hoje. Perfeito? Então bora para cima, papão. Vamos rumo à conquista desses 3 pontos. Se tem tabu, bora quebrar tabu. Eu vi uma reportagem aqui no GE, né? Eu vi uma reportagem no GE, tá? Eu vi uma reportagem no GE que o Paysandu não vence o Atlético Paranaense desde a época do Yarley, né? Desde quando o Yarley era ali jogador do Papão, né? Tá? Tá certo? Então, aqui tem até uma foto aqui do Yarley conduzindo a bola, né? Foto muito legal, a camisa do Paysandu nessa temporada tava muito linda, né? Olha aqui. Esta será, tá, a primeira vez em 12 anos que o time bicolor encara o Furacão em Curitiba, né? E luta para derrubar esse tabu. Eu vou dar uma lida aqui na reportagem, vamos dizer assim, na manchete da reportagem, tá?
Paysandu volta a enfrentar o Atlético Paranaense em Curitiba após 12 anos, tá? Na busca de quebrar um tabu, tá? Papão e Furacão entram em campo neste domingo, dia 3, pela 20ª rodada da Série B, né? O Paysandu entra em campo neste domingo, dia 3, certo? Reencontrando o Atlético Paranaense, adversário da estreia na Série B do Brasileirão deste ano, em confronto pela 20ª rodada, a primeira do retorno. Esta será a primeira vez em 12 anos que o time bicolor encara o Furacão em Curitiba, tá? A luta será derrubar um tabu. Ou seja, por que ele fala a primeira vez em 12 anos? Porque a última vez o Yarley ainda era um ativo bicolor, né? Não estava nem na segunda passagem, era a primeira passagem mesmo, né? Então assim, é ir lá, cara, é ir lá e mostrar que veio, né? O Paysandu é um dos maiores times dessa Série B, né? A gente não pode achar que o Paysandu vai para fazer figuração, assim como o técnico, né? O nosso técnico Claudinei, certo? Assim como o Claudinei tem que pensar assim também, nós também temos que pensar e os jogadores têm que pensar também que eles vão para lá fazer história, assim como fizeram contra o Coritiba. Temos que jogar de forma inteligente, temos que ir para cima, né? Eu sei que não temos o Rossi, eu sei que não temos alguns jogadores que a gente poderia contar, né? Talvez o Thiago Heleno não jogue. Eu, se tivesse condições dele entrar, eu entraria com o Thiago Heleno. Porque se tem uma lei que funciona nessa sociedade que a gente vive, é a lei do ex, né? Então, ela vai ficar do nosso lado aí. Já que eu não me recordo de ninguém no Atlético Paranaense que tenha atuado pelo Paysandu. Não me recordo aí, tá? Se tiver alguém, coloca nos comentários aí, beleza? Tá certinho? Então o Paysandu chegou na sexta-feira, né? O Paysandu chegou na sexta-feira em Curitiba, às 11 da noite, né? O Paysandu chegou às 11 da noite de sexta. O Paysandu treinou pela manhã no CT do Curitiba, no CT do Coxa, né? Foi muito bem recebido, apesar de ter goleado o Coxa, né? É engraçado, né? Como é o futebol, né? O Paysandu foi lá, aplicou 5 no Curitiba e 2 semanas depois, né? Praticamente 3 semanas depois, vai treinar lá no CT dos caras, né? Como se nada tivesse acontecido. O futebol é realmente sensacional, né, pessoal? Beleza? Mas enfim, né? O Paysandu treinou, fez um treino, concentrou novamente ontem, né? Fez um treino pela manhã ontem, concentrou e hoje, né, inicia seus preparos ali para enfrentar o Atlético, né? Pessoal, vamos para cima. O Atlético, que era um clube, a gente não vai tirar o mérito, era um clube favorito ao acesso. Hoje está caindo pelas tabelas, não vem bem na competição, né? Ele está procurando se reabilitar. E o que eu tenho visto na mídia, né? É um respeito até legal pelo time do Papão, né? As pessoas aceitando que o Paysandu está numa crescente, que o Paysandu não é aquele time bobo de 11 rodadas sem vitória, e que o Claudinei está invicto, né, no comando técnico do Paysandu, certo? Pessoal, o Paysandu tem um dos ataques mais efetivos desses últimos 5 jogos. Porque se você for prestar atenção, desde o Curitiba, né, desde o jogo contra o... Na verdade, desde o Repá. Por quê? Porque antes do Repá, quem fez o gol do Paysandu foi o Vilela, né? Foi o Leandro Vilela, certo? Mas do Repá em diante, os atacantes do Paysandu não têm passado em branco, né? O Diogo Oliveira já tem 4 gols, do Repá foi o primeiro, ele já tem 4 gols, vai lá em busca do 5º hoje, se Deus quiser. Aí nós temos Marcelinho com gol, Marlon com gol, o Marlon não joga hoje, está suspenso, e, lógico, quem está devendo, como eu falei, Vini Faria não tem gol, tem grande possibilidade de entrar jogando hoje, e o Garcês, que, cara, contra o Coritiba deu logo 2 tentos, foi 2 golaços. E é isso que a gente quer, jogador esperto, jogador que vá para cima, jogador que corresponde e honre esse manto aqui, porque a gente precisa desses 3 pontos. A gente vai para cima, a gente vai vencer esse jogo, tenho certeza, certo? Então bora para cima, é nóis. Aqui, pessoal, mais um detalhe para a gente poder encerrar o vídeo do nosso pré-jogo, né? Existe uma possibilidade aí do Paysandu terminar essa tabela hoje, né? Vamos colocar aqui na tabela de novo.
Bora ver aqui rapidinho. Aqui, ó. Nós temos aqui... deixa eu voltar aqui, galera. Rapidinho, só para me pôr na tabela aqui. Eu sei que não aparece para vocês ainda. Ainda não estou utilizando esse recurso. Mas a gente vai comentando aqui, tá? Rapidinho, só pra gente finalizar o vídeo. Uma possível vitória do Paysandu hoje. O Paysandu vai a 23 pontos, tá, pessoal? O Paysandu vai a 23 pontos. O Paysandu pode ficar na frente da Ferroviária, pessoal, em 14º lugar. Olha como é importantíssimo, é imprescindível. Essa vitória, ela é fundamental, cara. Ela é fundamental para as pretensões do Paysandu. Porque se o Paysandu consegue arrancar 1-0 lá, o Paysandu vem pegar o Vila Nova aqui, cara, aí a Curuzu não vai aguentar. Aí a Curuzu vai tremer, o caldeirão vai explodir, porque a gente vai para cima. A gente vai para cima para nunca mais voltar para essa zona maldita. E eu com essa partida de hoje, nós venceremos hoje. Venceremos hoje e traremos os 3 pontos, porque eu estou confiante. Fizemos isso contra o Coritiba e vamos fazer hoje contra o Atlético Paranaense. Beleza, pessoal? Eu vou ficando por aqui. Boa sorte ao nosso papão. Um bom jogo para nós. Bora pra cima. Se você não for inscrito, se inscreva no canal. Ativa o sininho para as notificações. Compartilhe esse vídeo com seus amigos. E detalhe, pessoal, a gente está chegando a 70 inscritos. Fortalece aí, te inscreve. Bora chegar logo nesses 100 inscritos, tá? Pra gente partir para os nossos primeiros 1000 inscritos, pessoal. Nós, torcedores do Papão, nós merecemos. Bora pra cima, vamos fortalecer o nosso trabalho aqui, beleza? Então fica por aqui e a gente se vê no próximo vídeo. Se Deus quiser, mais tarde com o pós-jogo de uma belíssima vitória do Papão. Tamo junto, fui!